O tema de hoje são alterações referentes à série vermelha. Quando a gente diz série vermelha, a gente resume o nosso sangue às hemácias, né? Então, a gente vai enxergar um pouco que, embora nós façamos o hemograma, a gente não pode se limitar só a isso. Nós vamos acompanhar ao longo da disciplina e vamos ver que existem vários outros testes que nos fornecem resultados importantes a partir da hemácia. O que nós vamos ver hoje, entender com um pouco mais de detalhes, são alterações que a gente pode ver num esfregaço em relação à hemácia. Isso porque quando a gente faz aquele esfregaço que a gente já fez em hematologia e também na aula prática dessa disciplina, a gente foca o nosso olhar em contar e diferenciar leucócitos. Mas, por vezes, as hemácias estão ali pedindo tanto socorro quanto os leucócitos. E muitas vezes isso passa batido, porque faz o hemograma direto na máquina e, por vezes, vai se fazer a contagem diferencial dos leucócitos e, às vezes, a gente dá a menor atenção ou nem se lembra de dar uma olhadinha para ver como está a morfologia, a coloração das hemácias. Então, essa aula está lá na aula 10 de vocês, tá? Se vocês quiserem baixar o PDF para acompanhar, eu dei uma atualizada hoje. Então, na aula 10, encontro 10 do AVA, está o PDF do conteúdo da aula de hoje. Beleza? Então, hemácias são células tão pequenas, quase sem conteúdo citoplasmático, mas de uma importância absurda. Então, as hemácias, como já bem sabemos e vemos, a gente vem com esse conceito desde o semestre passado, são células simples, mas são altamente especializadas, sendo que a principal especialização dela é levar o oxigênio ao longo de todo o nosso organismo. Ela é um disquinho bicôncavo que tem aproximadamente 7 micrômetros e meio, tá? Que é importante a gente considerar para quando nós formos analisar um esfregaço, é que o tamanho dela, esse tamanho em condições fisiológicas, ou seja, saudáveis, é mais ou menos próximo do núcleo de um linfócito. Então, por isso que é importante a gente saber reconhecer um linfócito na lâmina e, se a hemácia estiver mais ou menos do tamanho daquele linfócito, provavelmente ela está um tamanho fisiologicamente normal, normocítica, né? Se ela estiver muito maior, macrocítica, muito menor, microcítica. Então, esse é um ponto de referência que nos ajuda a nos orientarmos em relação ao tamanho fisiológico de uma hemácia. Então, aqui, gente, nós temos um linfócito. Observe o núcleo desse linfócito, como é realmente mais ou menos próximo do tamanho das hemácias que se tem ao redor. Então, a gente pode usar isso mais ou menos para nos embasarmos no tamanho das nossas hemácias, quando formos analisar num esfregaço. Então, as hemácias são células de formato arredondado, com uma certa palidez no centro. Se lembra que ela é bicôncava, né? Então o centro dela é mais fininho, por conta disso também há essa palidez central, que ocupa cerca de 1/3 do tamanho da hemácia. Bom, a produção da hemácia, nós já bem sabemos que acontece lá na medula óssea. E ela depende principalmente de alguns fatores. Entre eles, a integridade da medula. Então, se houver um processo patológico, um processo neoplásico na medula, todos os elementos figurados do sangue vão estar comprometidos. Entre eles, obviamente, a produção das hemácias. E para que as células-tronco que estão lá na nossa medula óssea saibam que precisam se diferenciar para originar hemácias,
Elas têm que receber algum estímulo. Esse estímulo principal é a eritropoetina, que é um fator de crescimento hormonal que indica que na nossa medula óssea as células precisam se diferenciar porque o organismo está precisando de hemácias. A gente produz cerca de 2 milhões de hemácias por segundo. Então, a quantidade do EPO, IPO, ou eritropoetina, tem que estar equilibrada para que a gente não produza hemácias a mais ou que esteja faltando quantidade de hemácia do nosso corpo. E importante também a gente saber que existe o doping sanguíneo. Essa eritropoetina, que eu acabei de comentar com vocês, ela não faz muito tempo que ela é produzida sinteticamente, ela é feita em laboratório. Isso para o tratamento de algumas anemias e de alguns problemas renais também, porque ela é produzida principalmente a partir das glândulas renais. Porém, vamos pensar, uma vez que você tem aumentado a produção de hemácias no seu organismo, logo mais oxigênio é transportado dentro do seu corpo, assim como foi uma questão da prova que vocês fizeram. Então, existe o doping sanguíneo, que melhora a performance dos atletas somente pelo fato que mais hemácias estão sendo produzidas e essas hemácias vão transportar mais oxigênio. E uma vez que os tecidos estão recebendo mais oxigênio, a pessoa vai se cansar menos. Vamos pensar lá na anemia. Tem casos de anemia que o problema é redução do número de hemácia, nem só da hemoglobina, mas da hemácia como um todo. Né? Então, o que a pessoa anêmica vai ter? Cansaço. Né? Logo, uma pessoa com aumento na produção de hemácias vai ter o oposto. Então, por isso que existe o doping sanguíneo, que nada mais é do que essa eritropoetina sintética é injetada no atleta para que melhore o seu rendimento. Somente pelo fato de aumentar a quantidade de hemácias circulantes no seu organismo. Então, voltando aqui, para que as hemácias possam ser bem produzidas na medula óssea, outros elementos também são dependentes destes fatores para que as hemácias sejam bem produzidas, como o ferro e também a vitamina B12. O ferro está diretamente ligado com as hemoglobinas, né? Faz parte da composição da hemoglobina, e a vitamina B12 faz parte da maturação, né? Do processo de uma célula-tronco ir se maturando a ponto de se diferenciar e originar as hemácias. Bom, essa imagem acredito que vocês já viram também, não sei se recordam, de um eritroblasto expulsando o núcleo de seu interior para que assim a hemácia possa se amadurecer. Então, lá na nossa medula é onde naturalmente acontece esse processo de um eritroblasto, ou seja, um blasto eritrócito, né? Uma hemácia, um eritrócito em desenvolvimento. Ele perde o seu núcleo, a gente chama isso de extrusão, para que a hemácia possa se amadurecer e se transformar, cair na corrente sanguínea, quase sempre anucleada. Se houver hemácias nucleadas dentro da circulação sanguínea, algo errado está ali, né? Então, somente em condições anormais a gente consegue visualizar hemácias com núcleo na circulação no sangue periférico. Bom, essa imagem aqui, observem que legal, né? Esse aqui é o lúmen de um vaso sanguíneo. Então, lúmen é o centro, é por onde flui o sangue no vaso sanguíneo. Então, imagine um vaso sanguíneo cortado, seccionado, e a gente olhando de frente. Então, esse daqui é uma hemácia vista de frente e um capilar bem fininho, quase do mesmo tamanho que ela.
quase do mesmo diâmetro que ela. Então, aquela imagem anterior, vista em microscopia eletrônica de transmissão, transmissão e essa de varredura. Então, notem um capilar e a hemácia quase do mesmo diâmetro que esse capilar. Então, gente, isso aí é para a gente recordar que a hemácia tem que ter uma elasticidade boa para que ela consiga passar por esses capilares finos, senão o oxigênio não chega nessas regiões. Aqui outra imagem de microscopia eletrônica. Não sei se vocês se recordam, mas os vasos sanguíneos geralmente têm 3 túnicas que a gente chama, que são as 3 camadas, né? Pensem em rocambole, as camadas de um rocambole. Então, na camada ou túnica média, ela é altamente elástica, isso do vaso sanguíneo. E é graças a elas que o vaso que podemos ter vasoconstrição ou vasodilatação. A vantagem disso, vamos pensar numa situação que é fisiológica, não é nada patológica. No caso do frio, né? Quando a gente está com frio, deixa eu só aceitar aqui a Ana Clara, a Grazi, só um minutinho. Deixa eu ver se a Grazi entrou. Pronto. Então, quando nós estamos com frio, o nosso corpo quer evitar que a temperatura chegue nas nossas extremidades. Por isso que a nossa mão e o nosso pé fica frio, porque menos sangue está chegando ali. Logo, menos sangue, menos temperatura. Menos temperatura, menos sangue, também chega menos oxigênio. Por isso também que as pontas dos dedos, das mãos e dos pés podem ficar roxas. Por conta disso, da vasoconstrição e logo por conta disso, menos sangue vai chegar naquela região. Nessa imagem aqui, ela foi tirada bem no momento em que houve um corte. Então, o animal provavelmente sofreu um corte e eles conseguiram tirar essa imagem. No momento em que há um corte, um vaso rompido, um vaso sanguíneo lesionado, também há vasoconstrição. Isso por reflexo neural, né? Então, há uma vasoconstrição para que menos sangue vaze a partir daquele vaso rompido. Então, olha só que legal. Aqui está o vaso que foi lesionado, o vaso sanguíneo que foi lesionado, e novamente a gente, como se estivéssemos olhando de frente para o vaso sanguíneo, olha como a hemácia, tá? Que é isso aqui que está marcado com E, né? E de eritrócito, tá, gente? Não E de hemácia. Então, olha só como esse eritrócito ou hemácia muda a sua conformação por conta dessa vasoconstrição. Então, a elasticidade da hemácia é muito importante para que ela consiga permanecer em vasos capilares fininhos e consiga também alterar sua morfologia e se deformar. Bom, já que estamos falando sobre hemácia, olha só que legal esse artigo de 2017, é bem recente. E, gente, tem muito artigo novo falando e entendendo novas funções das hemácias. Por muito tempo, a hemácia foi estabelecida como algo, como bolsinha de ar. E agora ela está sendo bastante reestudada porque novas funções vêm sendo atribuídas a elas. Então, esse artigo aqui, ele mostra sobre pacientes com sepsis. Né? Então, são pacientes que provavelmente tiveram uma bacteremia, ou seja, bactérias patogênicas caíram na corrente sanguínea e levaram a sepse. Então, esse paciente está com processo inflamatório por resultado, provavelmente, de uma bacteremia, né? Então, bactérias que caíram no sangue. E esse artigo mostra pela primeira vez macrófagos fagocitando hemácias que estão sob estresse oxidativo. Olha isso, olha a complexidade. Então, essas hemácias, né, essa imagem como um todo, provavelmente é uma gota de sangue extraída de um paciente com sepse. O sangue desse paciente está comprometido, uma vez que, como eu falei, provavelmente tem bactérias
nessa corrente sanguínea. As hemácias sofrem estresse oxidativo e boa parte dos processos patológicos, câncer, Alzheimer, várias doenças neurológicas, envelhecimento, estão associados ao estresse oxidativo. Então, essa imagem aqui, nesse artigo de 3 anos atrás, eles conseguiram observar que macrófagos, ou seja, os monócitos lá da nossa corrente sanguínea, né, eles reconhecem hemácias que estão estressadas. Pensem em como estressadas, né? Esse estresse oxidativo nada mais é do que um estresse no interior da célula. Então, os macrófagos reconhecem esse estresse e passam a fagocitar essas células. Então, essa imagem aqui é o exato momento em que um macrófago, ou seja, uma célula, um glóbulo branco, está fagocitando uma hemácia que, para esse macrófago aí, não presta na nossa corrente sanguínea. A gente bem sabe que esse processo acontece com hemácias velhas. Então, hemácias que têm uma vida de 120 dias, quando elas estão se aproximando do período de vida delas, elas são fagocitadas e até reaproveitadas boas partes delas. Mas aqui, essa fagocitose ocorre nas hemácias que estão sob estresse oxidativo em um paciente com sepse ou septicemia. Então, esse artigo também diz que doença de Alzheimer, anemia falciforme, que mais? Patologias crônicas, algumas como pulmonares e renais, podem modificar a morfologia das hemácias, ou podem modificar estruturas das hemácias, uma vez alterando algo que deixa de ser normal para o organismo, células de defesa do nosso corpo passam a atacar essas hemácias. E se isso não for analisado e quantificado, a pessoa vai perdendo hemácias e vai se tornando mais fraca, mais ou menos como ocorre num processo anêmico, mas proveniente de uma sepse ou de outras patologias. Então, olha só, essa diretriz aqui é de 2011. E em 2011 saiu esse documento do Associação Médica Brasileira e Agência Nacional de Saúde Suplementar, relacionando os tratamentos de hemoderivados, então, transplantes sanguíneos em pacientes com sepse. E nesse documento de 2011, olha só o que eles dizem, que pacientes em processo de septicemia, a transfusão de glóbulos vermelhos aumenta o transporte de oxigênio. Obviamente, você está passando hemácias de um doador saudável para um paciente comprometido. Mas não está claro que isso se acompanha do aumento do consumo de oxigênio ou da melhora da utilização do oxigênio pelos tecidos. Isso foi descrito em 2011, que pacientes com sepse, a doação de sangue, a doação e recebimento de hemácia poderia aumentar o transporte de oxigênio. Mas se isso viria a melhorar ou interagir com o recebimento dos tecidos desse oxigênio, ainda não se sabia. Já nesse artigo da Fiocruz, de 2017, que é o mesmo da imagem anterior, eles relacionam o estresse oxidativo nos casos de sepse e mostram que a produção desses radicais livres podem ser mediadas por hemácias. Então, um paciente em sepse ou septicemia podem se tornar ainda mais comprometidos por conta da ausência de hemácias, já que o organismo fagocita parte das hemácias que estão sob estresse. Parece complexo, mas, como eu falei, são conceitos novos que estão sendo entendidos a partir das hemácias e de grande importância clínica. Então, olha só, ainda sobre esse artigo anterior, ainda sobre esse mesmo artigo, olha só que legal essa imagem. Então, aqui, hemácias desse paciente com sepse sendo fagocitada por macrófagos. E aqui,
hemácias de um paciente saudável, né? Então, aqui foi um voluntário que entrou no estudo clínico, mostrando que essa fagocitose não ocorre, né? Então, aqui, glóbulos brancos, os macrófagos e as hemácias estão lá tranquilões, sem que haja fagocitose, né? Então, as hemácias estão tranquilas e os macrófagos não reconhecem elas como estranhas. E olha que legal que esse artigo também mostrou. Da mesma maneira com que os macrófagos fagocitam essas hemácias que estão sob estresse, neutrófilos também estão fazendo esse processo. Então, esse artigo mostra que macrófagos e neutrófilos fagocitam hemácias que estão sob estresse oxidativo. E aqui, mais uma vez, num paciente ou num indivíduo saudável, ainda que ele esteja em meio a hemácias, né, aqui o neutrófilo em meio a hemácias, se essas hemácias não estiverem em processo de estresse oxidativo, não há essa fagocitose. Já aqui é nítido, a gente consegue observar bonitinho esse neutrófilo fagocitando uma hemácia sob estresse. Bom, outros aspectos também, como eu falei, que podem vir a fazer grande sentido, né? Um artigo recente também, se não me engano, de 2013. Então, isso aqui é uma hemácia bonitinha, vista em microscopia eletrônica de varredura, saudável. E nesse estudo foi também analisado hemácias de indivíduos diabéticos. Então, observem a morfologia dessas hemácias desses pacientes diabéticos. Então, eles supõem que talvez por conta da insulina e da entrada de açúcar nas células, isso pode influenciar diretamente na morfologia das hemácias. Logo, essas hemácias vão transportar menos oxigênio do que o normal. E isso pode estar relacionado, contribuir também com a obesidade, com o cansaço de pacientes diabéticos. Então, notem, essas fibrinhas aqui que a gente observa nas imagens são redes de fibrina que foram formadas normalmente, automaticamente, uma vez que a gota de sangue foi depositada sobre essa superfície. Então, olha só, essas hemácias, elas se reorganizam e se curvam em torno dessa rede de fibrina, e o que fica bem claro é que a morfologia está longe de ser uma morfologia de uma hemácia saudável. Então, provavelmente... Opa, deixa eu só aceitar agir. Prontinho. Deixa eu aceitar a Ana Clara. Só um minuto. Só um minutinho. Pronto. Então, gente, provavelmente doenças, principalmente crônicas, podem começar a ser observadas e entendidas a partir de outros aspectos. Olha aqui nessa letra C, como está a morfologia dessa hemácia, também obtida de um paciente diabético. Então, talvez haja uma relação entre a diabetes e a conformação das hemácias. E uma vez que essas hemácias estão com sua morfologia, seu aspecto muito alterado, menos oxigênio vai ser transportado e a pessoa pode vir a apresentar, por exemplo, um grande cansaço, e isso pode contribuir também com a obesidade. Então, como eu falei, vários aspectos novos sendo abordados a partir das hemácias. Olha um outro aspecto também muito interessante. Isso aqui é um estudo da Harvard de novembro do ano passado. Então, olha que bonitinha. As hemácias bem estruturadas. Então, vendo isso azul em volta delas, esses pontinhos, isso aí é a nanotecnologia acontecendo da forma mais brilhante, né? Então, esses pontinhos azuis são nanopartículas. Essas nanopartículas, dentro delas, elas carregam, no caso dessa imagem, fármacos quimioterápicos. Então, é uma nova proposta de quimioterapia. De que maneira essas hemácias
carregam nelas essas nanopartículas, e nessas nanopartículas, elas têm anticorpos que são especializados em reconhecer o tumor. Então, quando esse sangue, quando essas hemácias circulantes passarem pela região de um tumor ou do câncer, essas nanopartículas reconhecem esse tumor ou esse câncer, se aderem a elas, a esse tecido neoplásico. Uma vez aderido a ele, faz-se, então, o processo de quimioterapia. E isso é uma tecnologia que vem sendo abordada de várias maneiras. O transporte dessas nanopartículas, ele é um pouco complexo. Porque uma vez que você implanta ou injeta ele no seu organismo, ele tem que, de alguma maneira, chegar, no caso, por exemplo, aqui de um quimioterápico, até o tecido tumoral. Se ele parar em outras regiões, seu tratamento não vai ter efeito, né? Por isso que é difícil. Hoje em dia, isso é pouco utilizado, está em desenvolvimento, mas a dificuldade é fazer com que esse fármaco chegue no seu órgão-alvo, né? Quimioterápicos injetáveis, eles demoram e têm uma dificuldade muito maior, porque vai ser metabolizado pelo organismo até chegar um pouquinho lá no tecido alvo, ou no tecido tumoral. Uma vez que você associa esse quimioterápico nessas nanopartículas nas suas hemácias, as suas hemácias vão circular o corpo todo. Então, em algum momento, elas vão passar por esse tecido tumoral. E se elas souberem reconhecer esse tecido, essas nanopartículas que estão sendo transportadas pelas hemácias, se elas reconhecerem apenas o tecido tumoral, ela vai se ligar diretamente nesse tumor. E olha que estratégia brilhante usar a hemácia como esse fator de transporte, que a hemácia vai passar, em algum momento da vida dela, diretamente por esse tumor. Então, isso é uma pesquisa recente, lá de Harvard, né? Foi essa... até deixei o link aí para vocês embaixo. Saiu em novembro do ano passado e está sendo desenvolvida e espero que tenha muito sucesso. Gente, outro fator. Trabalhar com nanomateriais, nanopartículas, nanofibras, escala nanométrica, é muito favorável à adesão às células, porque é muito mais fácil a gente interagir materiais que são menores do que a célula, para que a célula, aqui no caso, transporte-o, do que moléculas grandes, né? Então, tá aí a grande vantagem da nanotecnologia. Bom, outros aspectos morfológicos distintos. Olha só a hemácia, como ela fica quando em meio hipotônico ou hipertônico. Então, hemácia em água destilada, e lembrando, a água destilada não é água... Ai, me fugiu o nome. Sem íons, totalmente sem íons. Me fugiu o nome. Deionizada, desculpa. Então, olha só as hemácias, como por osmose, elas literalmente murcham, pensem assim, entre aspas, né? Então, por isso, olha aqui, aqui são hemácias em solução salina. Então, por conta disso, quando a gente vai para o hospital, injeta-se soro na veia, e não água ou algum outro elemento, porque a gente tem que manter estável o processo de hemólise, principalmente das nossas hemácias. Porque se elas não estiverem estáveis em relação à concentração de soluto, elas podem inchar ou murchar, como é o caso aqui da próxima imagem. Então, olha aqui. Então, uma hemácia em solução hipertônica, ou seja, uma solução que tem mais soluto, uma solução mais concentrada, pensem com mais fácil a gente pensar com mais sal, tá? Água do mar. Pensa no seu corpo lá na água do mar. É isso que acontece com a hemácia quando ela está numa solução muito concentrada. O que acontece quando a gente vê o nosso tecido epitelial, depois de você ficar 2 horas lá marinando na água da barra seca? Você murcha, né? Sua pele desidrata. A mesma coisa acontece com as hemácias quando elas estão em solução hipertônica. Por quê? A célula perde água de dentro dela
para tentar se equilibrar com o meio. Uma vez que sai água de dentro da hemácia, o formato dela começa a se modificar e ela forma essas espículas. Já aqui, numa solução isotônica, então pensem lá no soro fisiológico que você está recebendo diretamente na sua veia, a vantagem dele é que ele mantém as hemácias, já que está em equilíbrio. Então, ela não fica nem inchada, nem enrugada, né, genericamente. Já numa solução hipotônica, ou seja, na solução a solução é menos concentrada do que o interior da hemácia. O que acontece é o contrário. A água entra dentro da hemácia. E uma vez entrando dentro da hemácia, essa hemácia fica inchada, inclusive ela pode lisar, né? Pode levar a um processo de hemólise. Bom, então agora a gente vai para alterações que nós podemos observar de hemácias em esfregaço sanguíneo. E como a gente falou no início da aula, no esfregaço sanguíneo, quase sempre isso acaba tornando-se meio que automático e corriqueiro. A gente analisa, a gente foca o nosso olhar só nos leucócitos, né? Então, lembra aquele equipamento que a gente usa para contagem diferencial, para reconhecer 100 leucócitos e saber qual a porcentagem de cada um em relação ao 100%? Então, pensa que no esfregaço a gente também tem hemácias e, obviamente, as plaquetas. E muitas vezes a gente nem se recorda, nem presta atenção na morfologia, no aspecto das hemácias, que estão ali e podem dizer que algo no organismo da pessoa não está bem. Então, a análise da série vermelha do sangue, né, para que possa ser formada uma abordagem diagnóstica, os principais métodos de análise são os índices hematimétricos, VCM, HCM, CHCM, a morfologia das hemácias, que é o que eu falei que quase sempre passa batido, e o número de reticulócitos. Os reticulócitos são aquelas hemácias ainda não maduras o suficiente. Então, se tiver na corrente sanguínea, no seu esfregaço, mais de 2% de reticulócito, isso indica que a sua medula óssea está liberando células jovens para a corrente sanguínea. Logo, algo não está bem. Então, isso também é um indício que a gente pode ter a partir de um esfregaço sanguíneo. Então, olha lá. Análise da morfologia das hemácias. Então, olhando-se o aspecto das hemácias. A gente pode avaliar o tamanho, a forma, se há inclusões, ou seja, coisas estranhas dentro da hemácia, e se essas hemácias estão se aglutinando, né, se aglomerando. E, como vocês bem sabem, essa análise, para que a gente possa observar a morfologia, né, então o esfregaço sanguíneo deve ser feito e a análise deve ser observada em locais em que as hemácias estejam distribuídas. Se tiver muito concentrada e fica aquele esfregaço bem grosso, a gente não consegue diferenciar nem os leucócitos, imagine então as hemácias, que são em muito maior, um número muito maior em relação aos leucócitos. Então fica ainda mais difícil. Então por isso é bom que a gente tenha um esfregaço fino e que ali a gente possa observar claramente no microscópio a morfologia dos leucócitos, obviamente, e também dos outros elementos figurados do sangue. Bom, então as principais alterações que a gente pode observar nas hemácias estão relacionadas ao tamanho das hemácias, ao formato das hemácias, à intensidade da coloração das hemácias, a distribuição dessas hemácias e também se tem coisas estranhas dentro dela. Uma hemácia em, entre aspas, desequilíbrio, a gente pode observar a partir da morfologia desses aspectos anteriores, por isso é importante que a hemácia esteja em equilíbrio,
né? Para que ela esteja em equilíbrio, isso significa que ela tem que estar com a membrana íntegra, seu conteúdo interior íntegro também, que esteja tudo organizado e em concentrações estáveis dentro dela, quantidade e a qualidade da hemoglobina também, assim como as condições plasmáticas e citoplasmáticas, ok. Então, uma vez que tudo isso está estável, a nossa hemácia vai estar em equilíbrio. Se isso estiver fora do padrão, isso é um indicativo de que algo não está bem na sua série vermelha. Então, aqui é uma imagem para vocês observarem, né? Não adianta nada a gente olhar o nosso esfregaço sanguíneo, ficar só procurando leucócito e deixar passar batido, por exemplo, essas hemácias em alvo, né? Então, algo aqui não está bem a nível dos glóbulos vermelhos. Bom, então as principais alterações nas hemácias observadas em um esfregaço de sangue periférico se dá a nível de tamanho da célula alterado, isso a gente chama de anisocitose, forma da hemácia alterada, isso tem um nome bonitinho, que é poiquilocitose, é bem fofinho esse nome, né? Poiquilocitose. E alteração de cor também, se ela estiver muito corada ou com uma coloração fora do padrão, isso a gente chama de anisocromia. E é isso que a gente vai entender com mais detalhes a partir de agora. Então, observem só essa imagem aqui de uma anisocitose. Então, voltando aqui para vocês verem. Anisocitose, alteração de tamanho das hemácias. Então, como a gente comentou no início, o tamanho de uma hemácia em condições saudáveis é mais ou menos o tamanho do núcleo de um linfócito. Se ela está muito maior ou muito menor, algo errado está acontecendo ali. Então, olha só, hemácias de tamanhos muito distintos e variáveis, né? E a poiquilocitose é a alteração de formato. Então, ela perde aquela característica clássica que a gente viu no início, que é um centro um pouco mais claro, cerca de um terço mais claro, e o redor um pouquinho mais corado pela eosina, então fica mais rosado em volta. Então, olha só esse exemplo de poiquilocitose, ou seja, alteração de formato. A gente chama de hemácia em alvo. Então, no centro, tem-se um acúmulo de membrana. Isso aqui não é normal, né? Não é uma característica de uma hemácia fisiológica. Por isso é importante a gente saber também do histórico do paciente, porque se for um paciente com talassemia principalmente, isso é bem característico. Então é importante que se o médico, ou se isso for sabido, que chegue para nós. Então, começando por alterações no tamanho da hemácia. Olha só o que pode chegar nas nossas mãos num laboratório numa análise hematológica, no esfregaço sanguíneo. Hemácias microcíticas. O nome já responde o que ela é. Então, as hemácias que têm o tamanho fisiológico, ela segue mais ou menos o tamanho de 7 a 7,5 micrômetros. Hemácias menores do que isso são microcíticas e provavelmente estão indicando uma anemia, geralmente ferropriva ou ferropênica, talassemia e também a anemia sideroblástica. Essas são as principais anemias cuja característica é menor tamanho das hemácias. Então, hemácias microcíticas ou microcitose. As hemácias têm um tamanho bem menor. Olha só essa daqui, que eu estou indicando pela setinha, né? Bem pequenininha em relação ao tamanho das demais. A macrocitose também. Então, hemácias com diâmetro maior do que 9 micrômetros. Isso também a gente pode observar
num resultado de equipamento hematológico, em relação ao volume corpuscular médio, VCM. O normal é entre 80 e 99 femtolitros. Se estiver acima de 100, isso já indica macrocitose. Ou seja, indica macrocitose sem ser preciso e sem que seja realizado o esfregaço sanguíneo. Mas eu boto mais fé enquanto a gente está acompanhando isso por imagem. Porque às vezes o seu equipamento não está com a calibração em dia. Então, se tiver algum erro, algo fora dos padrões fisiológicos no seu resultado, é bom sempre fazer um esfregaço para que você observe se realmente aquilo que está vindo para você faz sentido. Então, esses macrócitos, eles geralmente são arredondados ou ovais e, muitas vezes, eles são hemácias que ainda não foram completamente maturadas, tiveram um problema, uma deficiência de ácido fólico ou vitamina B12. Principalmente a vitamina B12, ela ajuda na maturação das hemácias. Então, se ela tiver em deficiência, como resposta, essas células, esses glóbulos vermelhos, de tamanho aumentado, são característicos. Outra característica de anemia por conta de deficiência de vitamina B12. A gente chama esse tipo de anemia de megaloblástica. O nome já diz, megablasto. Então, células em desenvolvimento grandes, blásticas e mega. Então, outra característica dessa anemia, além da macrocitose, é neutrófilo hipersegmentado. Então, são neutrófilos mais antigos, que já que a medula está liberando hemácias não tão maduras por conta da vitamina B12, os neutrófilos também estão alterados, e essa alteração observada é a hipersegmentação. Isso significa que ele lembra dos gomos da linguiça, né? Então, a gente consegue observar mais do que o padrão normal de um neutrófilo. Nessa imagem, deixo para vocês algumas anemias de caráter microcítico, ou seja, com VCM, volume corpuscular, tamanho, né? Menor do que 80 femtolitros. As anemias normocíticas, que têm o volume corpuscular dentro do padrão, e as macrocíticas, como essa última que a gente observou. Bom, outro tipo de alteração que pode ocorrer também nas hemácias é a coloração num esfregaço sanguíneo quando ela é corada. Então, principal alteração, hipocromia. Essa é bem clássica. Se ela está hipocrômica, isso mais ou menos significa que ela está pálida, entre aspas. E essa palidez se dá por conta da redução de hemoglobina dentro dessa hemácia. Logo, se tem redução de hemoglobina, tem redução no transporte de oxigênio também. Então, essa é a característica de alguns tipos de anemia. Dentre eles, a anemia ferropriva e também a talassemia. Talassemia tem fundo genético. Olha lá, aqui nessa imagem, nesse esfregaço, a gente observa hemácias em alvo, hemácias hipocrômicas. Observem como é claro, como a região mais clara da hemácia é bem grande em relação ao tamanho todo da hemácia, né? Então, temos hemácias pequenas, microcíticas, temos hemácias hipocrômicas, né? Então, com pouca cor, hipocrômico, né? Então, pouco colorada, pouco colorida. Que mais que temos aqui? Eritroblastos. Então, tá vendo isso aqui, gente? Pode até lembrar um linfócito, mas olha o tamanho dele como é menor. E olha como é mais rosado o citoplasma dessa célula. Isso aqui é uma hemácia jovem que ainda não perdeu seu núcleo. Então, nessa corrente sanguínea, olha só quantos
eritroblastos liberados, isso só em um foco do microscópio, né? Então, esse aqui é de um paciente com beta-talassemia, essa imagem aqui. Então, aqui só para a gente entender, em relação à hipocromia, a hemácia, após a coloração, ela fica com um núcleo menos intenso. Então, torna-se mais claro o centro da célula. Isso reflete que tem uma deficiência na produção da hemoglobina, certo? Outro exemplo de alteração na cor é o que nós chamamos de policromasia. A célula tem uma coloração rosa e azulada ao mesmo tempo. Se a gente pensar nos nossos leucócitos, o núcleo deles é bem roxo, bem intenso, se lembram? As hemácias já não, porque as hemácias não têm núcleo, são anucleadas. Mas no caso da policromasia, a gente observa células que pegam essa coloração bem intensa. Então, essa coloração é rosa e azul ao mesmo tempo. Então, elas são hemácias imaturas, reticulócitos jovens, né? Reticulócito é aquela célula uma etapa antes de se tornar hemácia, e essa cor dela se dá porque ali dentro dessa hemácia ainda tem um resto de material genético. Então, esse resto de material genético se cora em roxo, ao mesmo tempo que a hemácia, como um todo, se cora em rosa. Então, o resultado é essa policromasia que a gente chama, que é essa célula praticamente inteira entre um roxo e rosa ao mesmo tempo, porque essa célula absorve tanto a coloração da hemácia, que é rosada, quanto coloração de núcleo, já que ela carrega ainda um pouquinho de material genético, uma vez que ela não se livrou por completo desse material genético que ela tem dentro dela, né? Não é uma hemácia completamente madura. Então, aqui, olha só, é importante também. Essas células são liberadas quando o estímulo da medula é muito alto, ou seja, muita eritropoetina. Lembra lá dos atletas? Isso aqui também auxilia no diagnóstico. É feita a dosagem da eritropoetina, quantificação de hemoglobina, e também pode-se acompanhar a quantificação dessas células aqui policromáticas no esfregaço sanguíneo. Então, isso significa a medula está produzindo muitos glóbulos vermelhos e precisa liberar, né? Ela está recebendo um superestímulo. Nesse superestímulo, ela pode liberar junto algumas células que ainda não amadureceram completamente. Bom, vamos passar então para outro aspecto de alteração que a gente observa nas hemácias. E nesse a gente vai ver que é um amplo espectro, perdão. Tem várias alterações no formato da hemácia. E isso pode nos indicar diferentes processos patológicos que o paciente pode estar indicando para você só naquela gotinha de sangue que você esfregou sobre a lâmina e corou. Então, o termo poiquilocitose, esse nome bonitinho, significa alteração na forma, aqui no caso, das hemácias. Então, a gente vai começar observando os esferócitos. Se lembra das hemácias que a gente viu que, quando elas estão num meio com concentração de sal muito diferente do delas, né, concentração de soluto, ou ela murcha ou ela incha. Então, essas mais inchadas, entre aspas, elas pegam essa característica chamada de esferócito, que pode se dar por ela estar em um meio diferente, né, por osmose, processo osmótico, ou por patologia hereditária de caráter genético, né? Então, olha, existe a esferocitose hereditária, que consiste num problema do citoesqueleto da hemácia.
Então, o que acontece nessa célula, eu trouxe umas imagens de microscopia eletrônica de varredura para a gente ver, é que ela não tem aquele centrinho bicôncavo. Então, ela é uma esfera, ela é arredondada. Problema disso, ela não consegue atravessar com tanta facilidade capilares que são muito fininhos. Assim também ela não consegue carregar hemoglobina da mesma maneira que uma hemácia saudável. Então, olha só, aqui uma hemácia saudável e aqui a hemácia completamente esférica, né? Então a gente chama ela de esferose. E esse aqui é um esfregaço de um paciente que tem essa esferocitose hereditária. Então, praticamente aqui, quase todas as hemácias dele têm essa característica de formato de esfera. Um detalhe que eu escrevi aqui para vocês, que a gente pode encontrar por vezes esferoequinócito, que são hemácias em formatos esféricos crenadas. Esse termo crenadas vem de espículas. Então, são hemácias esféricas cheias de espículas. Isso é característico de bolsa de sangue guardada por muito tempo. Então, a pessoa doou sangue, esse sangue ficou estocado por muito tempo, por mais de um mês, lá no banco de sangue. Se a gente fizer um esfregaço, a gente pode achar células, glóbulos vermelhos esféricos e com espículas. Bom, outro tipo de alteração na forma do glóbulo vermelho. Então, outro tipo de poiquilocitose. Hemácias elípticas e ovalócitos. Então, a gente observa as hemácias, olha aqui nesse caso, praticamente todas do paciente, desse esfregaço, todas as hemácias têm essa característica elíptica e oval. Então, aqui para vocês observarem em microscopia eletrônica de varredura, né, isso aqui permite que a gente entenda um pouquinho melhor esses detalhes, né, com um aspecto 3D. Então, olha só como é a morfologia dessas hemácias que aparentam com essa característica de formato elíptico ou oval. E tem também uma patologia hereditária, ou seja, genética, que é a eliptocitose hereditária, que permite que o paciente tenha, então, a formação das hemácias nesse formato. Bom, outro tipo também de alteração na forma, o formato alterado se chama estomatócito. Esse não é tão raro. Muitas vezes a gente pode bater o olho na lâmina de um paciente saudável e encontrar esse estomatócito lá. Então, se a gente encontrar um ou outro, é até que normal, não tem problema nenhum. Mas, se for encontrado em número muito alto, uma proporção alta, algo errado está acontecendo ali. Esse algo errado pode estar associado a várias situações erradas, entre elas o abuso do álcool, que vai comprometer alguns dos seus órgãos e, por consequência, isso pode atrapalhar a produção das suas células na sua medula óssea. E você pode enxergar, então, esses estomatócitos. Olha só a carinha dele, né? Então, ele tem um formato de boca, né? Não é tão incomum. Então, muitas vezes a gente pode enxergar glóbulos vermelhos assim, mas se tiverem muitos, algo errado está ali. Então, pode ser algum processo patológico hepático, e é importante a gente investigar e notificar isso também. Muitas dessas alterações de forma, a gente não consegue, só pela máquina, quando a gente faz o hemograma, identificar. Então, por isso que é importante, no esfregaço, a gente analisar também os glóbulos vermelhos. Outra alteração também, a gente chama de dacriócito, ou hemácia em lágrima, que é essa hemácia. Se lembram da hemácia daquele paciente com diabetes? Que a gente viu no início da aula? Então, é esse o formato. A gente também
é muito raro conseguir diagnosticar isso só por um hemograma, e eu realmente desconheço. Então, é só pela análise morfológica num esfregaço que a gente consegue analisar e enxergar essas células em formato de lágrima, né, os dacriócitos. Mas eles são um indicativo de uma fibrose na medula. Então, se forem encontrados vários dacriócitos, isso significa que tem alguma região da sua medula com fibrose. Isso pode indicar alguns processos neoplásicos também. Então, pode ser indicativo de alguns linfomas e outras patologias neoplásicas na medula óssea. E, por vezes, em algumas anemias também pode aparecer, mas não é comum. Então, aqui para vocês verem a hemácia, olha o formato dela. Gente, como nós comentamos, a gente produz cerca de 2 milhões de hemácias, 2 milhões de hemácias por segundo no nosso organismo. Então, obviamente, muitas ficam com formato um pouquinho fora do padrão, como a que a gente viu anteriormente, que parece uma boquinha. A importância da gente analisar isso tá dentro do normal? Se a maioria está apresentando essa alteração morfológica, essa poiquilocitose, se a maioria, e se for gritante a quantidade dessas alterações, algo está errado. Olha outra que é bem característica e a gente já observou ela aqui nas imagens anteriores. Outro exemplo de poiquilocitose, hemácia em alvo. O que acontece nesse caso, então? Distribuição irregular fora do normal da hemoglobina. Então, essa mancha central é um excesso pense como a pelinha da hemácia. Então, olha só essa imagem aqui, ó. Então, no centro, onde deveria, né, a hemácia ser só bicôncava e com o centro mais achatado, tem-se um acúmulo de membrana. E esse acúmulo de membrana aqui, quando a gente observa em microscopia, como não é 3D, a gente enxerga isso que é chamado de alvo, né? Então, a gente chama isso de hemácia em alvo. E é clássico nas talassemias e, por vezes, também em algumas anemias ferroprivas, né? Então, a deficiência de ferro pode também contribuir para que apareça algumas hemácias nesse formato de alvo. Bom, mais um exemplo, e esse acho que vocês já têm bem fixo na mente, que são os drepanócitos, as hemácias falciformes, em forma de foice. Então, observem aqui como a gente observa o aspecto morfológico delas num esfregaço sanguíneo. Né? Isso se dá também, primordialmente, por caráter genético. Então, uma doença genética, a anemia falciforme, e o problema dela é que as hemácias, imaginem só, gente, lembrem daquele capilar que a gente viu? Finíssimo, e a hemácia tem, inclusive, às vezes que se espremer para poder passar por ele. Essa hemácia falciforme, ela perde um pouco da elasticidade. E perdendo essa elasticidade, é isso que auxilia, né, na hemoglobina S também, para que ela tenha esse formato em forma de foice, e ela é uma hemácia mais rígida em comparação com hemácias normocíticas e sem problemas de formato. Então, pensem nessa hemácia aqui, atravessando um capilar fininho. Né? Ela é rígida, então ela não consegue, ela tem menor elasticidade, então é difícil que ela atravesse capilares muito finos. Então, dizem que isso causa dores terríveis no paciente. Esse fluxo sanguíneo chegando para atravessar alguns capilares, alguns vasos sanguíneos, e ele é, entre aspas, bloqueado por essas hemácias rígidas e em forma de foice. Então, observem aqui como elas são vistas em microscópio de campo claro, quando a gente faz uma coloração de panótipo, por exemplo. E nessa mesma lâmina, nesse mesmo foco, a gente já observa também eritroblasto. Você lembra da hemácia jovem? Ou seja,
a coitada da medula desse paciente sabe que ele está com problema de anemia, né, por conta das hemácias nesse formato, e para tentar suprir isso, a hemácia libera a medula libera mais hemácias. E entre essas hemácias vem essas ainda não completamente maduras, que são os eritroblastos. Olha aqui, dá para ver certinho, e não é nem um reticulócito, porque o núcleo está certinho aqui dentro dela ainda. Então, essa hemácia nem chegou no processo de extrusão, né? Aquele processo de liberar esse núcleo de dentro dela. Então, olha só algumas imagens de microscopia eletrônica de varredura. Observem o aspecto, né? Totalmente deformada em relação ao tamanho de uma hemácia normal e muito mais rígida por conta da falta de elasticidade que ela tem. Bom, ainda analisando a poiquilocitose, ou seja, as alterações de forma que as hemácias podem possuir, existem hemácias que podem ficar espiculadas. Pense num choquito, num ouriço do mar. É mais ou menos esse o aspecto dela. Pense no choquito, é mais ou menos aquilo, né? Então, ao redor dela, formam-se várias espículas. E, dependendo da quantidade de espícula, ela pode ter nomes diferentes. O mais comum dentro desses casos de hemácias espiculadas são as hemácias crenadas. Hemácia crenada são essas hemácias aqui que têm, né, aproximadamente entre 10 e 30 pequenas espículas, que são essas saliências na hemácia. Certo? Então, aqui a gente tem várias hemácias espiculadas, que a gente denomina de hemácia crenada. Hemácia crenada é a mesma coisa que equinócito, tá? Então, se vocês ouvirem esse termo para jogar na mesa de domingo, né, no almoço de domingo, equinócito, poiquilocitose, parece até que a gente está aprendendo uma nova língua, né? Mas refere-se a diferente, essa hemácia de forma alterada e espiculada. Então, olha só, gente, um sangue estocado por muito tempo aqui num tubo de EDTA pode levar à formação dessas espículas. Então, como eu falei, esses termos eu vou falar para vocês, que podem ser que vocês ouçam uma vez ou outra aí ao longo da vida, ou leiam em um artigo, mas não são tão comuns assim de serem discutidos dentro de um laboratório, né? A gente usa o termo de espiculada ou crenada, mas hemácia crenada também é chamada de equinócito e refere-se à hemácia que tem 10 a 30 espículas, mais ou menos, ou seja, até um monte de espícula. Existem também os acantócitos, que têm 2 a 20 espículas, e diferente das crenadas, que esse tamanho é mais ou menos parecido, os acantócitos são mais irregulares. Temos também os queratócitos, que têm menos espículas, pode ter 2, 4 ou 6. E olha esse, gente, esquizócito. O esquizócito é a coisa mais esquisita que você vai achar no seu esfregaço e que tem coloração de hemácia. Então, essa coisa é esquisita, um esquizócito, olha só como o povo dá nome para as coisas, né? Então, a gente tem hemácia em forma de alvo, a gente tem esquizócito, simplesmente por ele ser esquisito, né? Pensem assim, que são fragmentos de hemácia. E pode também apresentar as tais das espículas. Então, se lembram daquele artigo que a gente viu no início, do paciente com sepse, que as hemácias dele sofrem estresse oxidativo e podem ser fagocitados para não atrapalhar a corrente sanguínea daquele paciente? Né? Lembra os macrófagos e os neutrófilos que fagocitam as hemácias que estão sob estresse? Então, olha só, no esfregaço daquele mesmo paciente que a gente viu os glóbulos brancos fagocitando as hemácias sob estresse,
Olha só o esfregaço do paciente com sepse. Várias hemácias. Olha só, essa daqui é uma hemácia crenada em alvo, né? Então, um equinócito em alvo. Mas olha a quantidade de hemácias com espículas na lâmina do paciente, que a gente viu lá no início, que está com alto processo de estresse oxidativo. Já aqui, um esfregaço de um voluntário saudável, né, feito com uma coloração diferente da que a gente usa. Aqui, outras hemácias crenadas. Então, esse daqui, gente, é um vaso sanguíneo cortado, seccionado. Dentro desse vaso, só hemácia crenada. A gente mal consegue observar hemácias saudáveis, né, de formato normal, sem estar em poiquilocitose. Isso pode se dar também por esse vaso ter sido rompido e por passar por todo o processo para que essa micrografia fosse retirada, né? Então, o processo, desde a hora em que foi cortado esse vaso, processado e levado para a microscopia de transmissão, de varredura, perdão, pode ter permitido que essas hemácias tenham ficado nesse formato. Então, da mesma maneira que a gente viu que um sangue por muito tempo num tubo de EDTA pode levar à formação dessas espículas, aqui também um material que levou muito tempo para ser processado, para ser analisado por imagem, pode acontecer o mesmo processo. Por isso que é importante, quando a gente faz a coleta, o mais rápido possível já processar não só o sangue, mas também as fezes, como vocês estão vendo, ou qualquer amostra biológica que chegue para a gente. A partir da hora que ela sai do paciente e vem para nossas mãos, a gente tem que correr para fazer aquele exame. Porque quanto mais tempo fora do corpo, mais fora da realidade dela aquela amostra está, né? Por isso que é importante que a amostra seja feita em sequência, em seguida, né? Rapidamente, mais breve possível. Então, olha aqui, hemácias crenadas e os acantócitos, que têm menos espículas, após irradiação. Então, essas amostras, essa amostra que foi irradiada, então olha o perigo de uma radioterapia, por exemplo, ou uma exposição a raios UV, por exemplo, por muito tempo. A gente fica tão preocupado com neoplasias que outras células que são tão normais no nosso corpo, a gente acaba nem valorizando tanto. Obviamente que as hemácias estão sendo produzidas numa quantidade muito grande o tempo todo, mas se você está exposto há muito tempo também a um processo radiológico, uma radiação, perdão, as suas hemácias têm a morfologia completamente danificada, né? Não só elas, como também diversos tecidos, diversas células de diferentes tecidos do seu organismo. Mas aqui só para vocês verem como elas ficam após um processo de radiação, né? Então, aqui tem o artigo que faz referência aos processos diferentes de radiação em que eles analisaram a alteração das hemácias. Então, pessoal, acho que não é o caso aqui, né, do nosso grupo, mas tem gente que trabalha com raio-x e acha que só um raio-x por dia, sem usar aquele equipamento de proteção, não vai causar nada. Acho que vocês devem ter analisado isso quando fizeram aquela disciplina que me fugiu o nome, imaginologia, né? Mas a gente sempre foca em que pode causar processos tumorais, principalmente de laringe. Mas, olha só as hemácias, né, nessa imagem anterior que a gente viu, como são alteradas só por conta da radiação também. E são células, as hemácias, de menor complexidade a nível de organela e anucleadas. Então, elas são altamente atingidas por conta desse processo de radiação também. Bom, ainda nessas hemácias com espículas, olha só, um esquizócito, que eu falei que é aquela esquisita, né? Então, olha aqui, um fragmento de hemácia. E olha aqui ele observado em microscopia eletrônica, né? E ele mais ou menos em 3D. Realmente é esquisito, né? É um esquizócito de respeito.
outro esquizócito aqui, né? Mais um aqui. E esse aqui é o que a gente chama de queratócito. Queratócito tem 2, 4 ou 6 espículas. Então, olha só, aqui parece ter um travesseiro, né? Ele tem como se fosse... É como se a célula fosse quadrada até. Essas espículas formam como se fosse um quadradinho. E quando analisada em microscopia eletrônica, olha aqui também esse formato, como aparece um pouco quadrado realmente, né? Bom, então saindo um pouco da poiquilocitose, outras alterações a nível da hemácia que a gente pode também observar é inclusão de coisas dentro da hemácia. Essa inclusão, um exemplo clássico, é a presença do plasmódium, né? O falciparum, por exemplo, que é o causador, o agente etiológico da malária. Então, olha só essa lâmina aqui, a gente vê várias hemácias crenadas. Possivelmente, a partir delas, elas já talvez estão em processo de eclosão ou acabaram de eclodir e os parasitas foram liberados. Mas nessas em que a gente observa um pontinho azul, isso é uma hemácia e dentro dela a gente tem o plasmódio, tá? Então, aqui em microscopia eletrônica, olha só a hemácia eclodindo e de dentro dela saindo o parasita. Essa outra imagem aqui, gente, a gente tem falado tanto de vírus ultimamente, né? E dizem que o SARS-CoV-2, o novo coronavírus, veio, provavelmente teve procedência de morcegos ou de animais silvestres. Mas a gente está dando tanta importância para aquilo lá, e olha só, esse artigo que também não é muito antigo, mostrando que existe vários tipos de plasmódio, né? E são, se não me engano, 4 ou 5 que infectam os humanos. Mas lá se não me engano, foi na Amazônia, ou foi no norte ou no nordeste, casos de 28 pacientes que foram atendidos com sintomas de malária, mas descobriram que o plasmódium dele não era esse que normalmente acometem os humanos. Então, vetor que causa malária em macacos começaram a infectar humanos. Então, 28 casos já foram descritos nessa publicação da Fiocruz, e aqui observados, né, dentro das hemácias. O aspecto dele é um pouco diferente em relação ao Plasmodium falciparum principalmente, mas um parasito que naturalmente habita e tem como habita e se instala em macacos, começou a invadir o corpo humano e causar um novo tipo de malária em humanos. Por enquanto, os sintomas são bem parecidos com o do Plasmodium falciparum, principalmente. Mas ninguém sabe se isso pode se agravar e causar novos sintomas de malária. Porém, pouca atenção é dada a isso em comparação ao tal do novo coronavírus, né, gente? Esse obviamente, o vírus está crescendo e merece toda a atenção do mundo, como está tendo. Mas, gente, a dengue, a malária, né, as patologias que a gente tem aqui no nosso país tropical, elas crescem de uma maneira um pouco diferente, né? Por isso que o vírus teve uma intensidade maior em países europeus, em países mais frios. Já aqui no nosso país, esses parasitas que precisam de vetores como o mosquito, aqui no nosso país tropical, tem casos altíssimos, né? Ainda já está com mais de 1.000 casos de dengue. Eu mesmo, nessa onda de ficar em casa, né, não sair de casa, o mosquito veio até a nossa casa, não teve jeito. Peguei a dengue aí na semana passada. E merece tanta atenção quanto o vírus do coronavírus, aqui na nossa região, aqui no nosso país. Mas um dia a gente chega lá, não é verdade? Com um ministro, outro ministro, uma hora o Brasil
vai para frente, se Deus quiser. Bom, outras estruturas que não são comuns, mas que a gente pode encontrar, são as rosetas, que é um aglomerado de hemácias que formam como se fosse uma florzinha ao redor de um neutrófilo. É bem raro isso, mas é uma condição que a gente pode encontrar num esfregaço sanguíneo. E outro também, que já não é tão incomum como a roseta, são o rolô, né, que são hemácias empilhadas. Rolô porque parece um rolo mesmo, cilíndricas. Elas ficam nesse formato agrupadinhas, como a gente vê aqui, olha só. Um rolô aqui, outro aqui, outro aqui. Então, elas se estruturam, ficam aglomeradas em formas cilíndricas. Elas têm uma alteração no que a gente chama de potencial zeta. Isso tem relação com a relação iônica com as membranas da hemácia, que permite com que elas não se afastem e, por conta desse potencial zeta alterado, elas se aglomeram e ficam todas juntinhas. Isso pode estar associado a processos inflamatórios, por exemplo, e tem um exame que a gente vai ver no nosso próximo encontro, chama velocidade de hemossedimentação, que é a velocidade com que as hemácias descem a gente acompanha isso em laboratório. Então, isso é bastante feito. Você lembra quando a gente tem um tubinho de sangue e a gente deixa ele num cantinho? O hematócrito fica para baixo, as hemácias descem. Então, quando as hemácias estão estruturadas, ficam nesse formato rolô, esse formato cilíndrico, elas descem ainda mais rápido, né? Porque estão aglomeradas. E isso também contribui para uma alteração nessa velocidade de hemossedimentação, ou seja, sedimentação das hemácias, né? E isso está bastante associado a processos inflamatórios de maneira geral, mas pode também indicar alguns processos neoplásicos também. Então, olha aqui em microscopia eletrônica de varredura como elas ficam juntinhas, é como uma filinha indiana. Então, por conta desse potencial zeta alterado, e esse potencial zeta, em São José eles fazem essa análise, não é comum em um laboratório de análises clínicas quantificar o potencial zeta. Mas essas hemácias, elas perdem a capacidade de repulsão, né? Essa capacidade de permitir que, ó, eu estou circulando aqui no sangue no meu ritmo, não chega perto de mim. Então, essas hemácias que se estruturam desse modo, têm essa repulsão diminuída. Olha aqui mais um exemplo dessa formação de rolô. Então, é um empilhamento de hemácias. Bom, outro detalhe que podemos observar também é a presença de eritroblastos, como já comentamos, que são as células precursoras da hemácia, ou seja, hemácias que ainda não estariam prontas para cair na corrente sanguínea. Elas descem para a corrente antes da hora. Isso muitas vezes porque a sua medula óssea acha que o seu corpo está precisando de mais sangue, né? Então, se você está com uma anemia hemolítica, por exemplo, na anemia hemolítica, o sangue, as hemácias vão se hemolizando, né? Vão se lisando, se degradando e você vai perdendo essas hemácias. Então, a sua medula, para compensar isso, quer liberar mais hemácia. Só que nessa liberação ela acaba mandando para a batalha soldados jovens, entre aspas, né? Então, vai para a corrente sanguínea essas células que não estão maduras completamente. Olha aqui um eritroblasto. E olha que belezinha. Nessa lâmina aqui, eles conseguiram pegar certinho o momento de extrusão, né? Quando o núcleo está saindo desse eritroblasto. Aqui também, olha só. Outro eritroblasto mandando o núcleo para fora. E aqui também, em microscopia eletrônica de varredura, né, esse eritroblasto mandando o núcleo para fora, porque na hemácia o núcleo não presta. Né? Aqui novamente, eritroblastos em processo de extrusão.
né, mandando o núcleo para fora. Temos também os reticulócitos, que são uma etapa depois de que o núcleo é mandado para fora, ainda sobra um restinho de material genético, um restinho de RNA dentro da hemácia. Então, o último processo de maturação é se livrar desse resto de material genético para que a hemácia caia na corrente zerada de material genético. Mas, olha só nessa imagem, por exemplo, alto índice, alta quantidade de reticulócito nesse esfregaço sanguíneo. Então, isso indica que a medula óssea está liberando muitas células jovens para a corrente sanguínea. Olha aqui, o aspecto de um reticulócito. No esfregaço a gente não consegue observar em 3D, né? Mas quando a gente analisa por microscopia eletrônica, olha só, parece uma uva passa. E, por fim, alterações das hemácias, última que a gente vai analisar hoje, não se enquadra naqueles fatores que a gente estava analisando. Esses que a gente estava vendo até agora, eles estão descritos no Tratado de Hematologia do... Eu passei para vocês no início, acho que é Jorge Zago, não me recordo o primeiro nome dele agora. Mas é um livro muito bom de hematologia, que tem uma didática muito legal. Essa aqui é tirada de artigo também, de 2016, que mostra as hemácias estocadas em bolsa de sangue. Então, por isso, gente, que é importante sempre a doação de sangue. Tem gente que fala, mas tem tanta gente doando, mas esse sangue tem validade. Olha só como as hemácias ficam ao longo do tempo. Então, dentro do nosso organismo, uma hemácia tem a duração de 120 dias. Lá numa bolsa de sangue, ela dura 30 a 35 dias. Obviamente, porque está num meio totalmente diferente do organismo fisiológico. E ainda assim, olha só, estocada entre 4 e 6 graus Celsius. Então, fica em geladeira para que seja menor a destruição dessas hemácias. Mas olha só, gente, que legal. Ó. Essas microscopias, então, mostram aqui as hemácias no dia zero, ou seja, um doador doou as hemácias, né? Doou a bolsa de sangue, aqui eles separaram só as hemácias. Então, aqui, no dia da doação, as hemácias bonitinhas, bicôncavas. Aqui em B e C, a gente vê essas hemácias em hemólise, ou seja, elas estão rompidas. E isso 28 dias depois da coleta. Então, 28 dias depois da doação dessas hemácias, olha só o aspecto delas, né? Vários furos na sua superfície. E aqui, D e E são hemácias também comprometidas em poiquilocitose, também 28 dias depois da doação. Então, aqui a gente vê um esferócito e aqui uma hemácia crenada, um equinócito. Então, olha como está comprometida a qualidade dessas hemácias 28 dias depois da doação do sangue, né? Por conta disso, então, a gente consegue enxergar por que essas hemácias, por que o sangue do doador não pode ficar tanto tempo disponível para um receptor, né? Que embora na bolsa de sangue você olha e fala, eu vou ter que descartar esse sangue vermelhinho que está aqui estocado na geladeira, vai porque as hemácias estão com sua qualidade, seu aspecto completamente comprometido. Por fim, olha aqui, né? Então, essas hemácias do doador, no dia zero, ou seja, no dia que foi coletada, 14 dias depois, algumas delas já começam a apresentar as espículas. Então, já vai perdendo a qualidade, vai entrando em processo de poiquilocitose, né? Vai alterando o formato. 28 dias depois, tem uma quantidade maior com as espículas, mais hemácias cremadas. E outras, como a gente observa aqui,
com furos na membrana. E 42 dias depois, olha a quantidade de hemácia crenada. Então, por que você vai dar para um receptor que já está comprometido, já perdeu sangue, já está em algum processo de necessidade de hemácias? O que adianta você doar as hemácias nesse jeito aqui, né? Pode ser que você venha até piorar a condição do paciente, em vez de ajudar. Então, aqui, 28 dias, um zoom em uma imagem dessa daqui, olha só. Hemácia especulada, hemácia completamente comprometida, isso aqui pode ser que seja um esquizócito. E aqui tem uma bonitinha, mas é importante, se você está com o paciente, priorize um sangue mais recente, porque os sangues mais antigos, as hemácias estão bem comprometidas. Bom, pessoal, ficamos por aqui hoje, então, né, com esses processos de alteração na hemácia, como a gente comentou, muitas vezes passam batido, porque a gente dá muita atenção à diferenciação dos leucócitos na lâmina e as hemácias acabam passando batido. Então, essa aula é importante para a gente dar uma atenção maior às hemácias vistas em um esfregaço e que a gente saiba também diferenciar e ter uma noção do que isso pode estar representando para a gente. Certo? Beleza, gente? Vocês querem comentar alguma coisa? Tranquilo? Tudo tranquilo. Então, beleza, gente. A gente se vê semana que vem, então, em práticas em parasito, certo? A gente vai entrar nas técnicas. Beleza? Então, bom fim de semana para vocês. Estudem e descansem. Vejam as lives da vida aí. E vamos tocando a nossa vida, né? Qualquer coisa, vocês podem me mandar uma mensagem, um e-mail. Fico à disposição de vocês. E até terça-feira, se Deus quiser. Certo? Beijão. Tchau, E bom fim de semana. boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada pela companhia na sexta-feira à noite de vocês. Beijão e até a próxima.